Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Matheus e vocês também são vozes do Hexa. Então, queria ouvir a voz de vocês, já comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre as seleções da Copa, porque o tema de hoje é Copa do Mundo, mais especificamente falar de alguns resultados que, creio eu, que se fossem resultados da seleção brasileira, a mídia estaria falando muita coisa de maneira desesperada e o Brasil é péssimo e sei lá, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês, vamos lá. Imagina se o Brasil, hoje, dia 25/9, marca um amistoso, ou que seja, vai jogar uma competição contra uma seleção que nem tá na Copa, como por exemplo a Hungria, e joga em casa, no Maracanã, e perde de 1-0, com um gol de Szoboszlai, um cara de 34 anos que joga no Basel. O que será que estariam falando? E agora, imaginem vocês, o Brasil jogando fora de casa, contra uma seleção do seu grupo, que é uma seleção boa, não é talvez a melhor seleção do mundo, mas é uma seleção boa, competitiva, e que vai brigar na Copa, fora de casa, com seus principais jogadores em campo, alguns não, né, então poupa alguns jogadores, e perde 2-0. Imagina o que estariam falando, né, que o Tite não presta, que o Neymar é pipoqueiro. Imagina agora mais um, hein, imagina agora se o Brasil está jogando uma Copa América que tem rebaixamento. Vamos supor que a Copa América agora tem rebaixamento. O Brasil, num grupo com Hungria, Alemanha e Itália, fica em último colocado, e é rebaixado para a Copa América B, para jogar contra, sei lá, Guiana, Suriname. Imagina se isso acontece. O que a mídia não estaria falando do Brasil, hein? Eu queria muito estar vendo, mas tudo bem. Bom, essas coisas que eu falei aqui não são coisas inventadas. Isso aconteceu com as principais seleções que muitos consideram aí. E tem mais uma que eu não falei aqui, que é a Espanha, que ainda perdeu em casa de 2-1 para a Suíça, que é um time muito competitivo e está no grupo do Brasil. Vamos lá. A Alemanha perde em casa para a Hungria pela Nations por 1-0. A Hungria é líder do grupo com a Alemanha, Itália e Inglaterra. Inglaterra que ficou em último e caiu para a Série B da Nations. A França jogou lá na Dinamarca contra a Dinamarca, time que está no grupo da França, e perdeu de 2-0. Já tinha perdido o jogo de ida e agora perdeu o jogo da volta. Então, assim, a gente está falando aqui de seleções que muitos consideram as melhores, e esses mesmos caras que consideram essas seleções as melhores jogam o Brasil para baixo. Falam que o Tite não presta, fala que a seleção não presta, que o Neymar não presta, que o Vinícius Júnior não presta, que o Thiago Silva tá velho, que, sei lá, só chora, que o Marquinhos não é bom pra ser zagueiro. E o Brasil, com essas 5 estrelinhas aqui, chega como uma das favoritas pra Copa. Se não a favorita pra Copa do Mundo. Então, e aí, muitos desses que falam mal do Brasil diminuem o trabalho do Tite, diminuem o Neymar, diminuem a nossa seleção, que é muito competitiva, que é uma das mais fortes do mundo, que tem um trabalho de um técnico muito bom, diminuem para exaltar essas seleções aqui sem acompanhar os jogos, sem saber das outras seleções. E ao mesmo tempo também rebaixam seleções que hoje estão muito bem. Querendo ou não, Dinamarca vem para brigar nessa Copa. Vai incomodar, seja a França no próprio grupo, seja a Argentina lá na frente, seja o Brasil, seja quem for. A Dinamarca vai incomodar. É um time organizado, é um time bom e é um time chato de se jogar contra. É um time que chega na semifinal da Euro e só não chegou na final porque garfaram a Dinamarca. Garfaram a Dinamarca contra a Inglaterra. E a gente também, outra seleção que muita gente desvaloriza, a Suíça. A Suíça passou em primeiro nas eliminatórias no grupo da Itália. Né? Passou em primeiro no grupo da Itália, mandou a Itália para repescagem e a gente viu o que aconteceu com a Itália. E agora a Suíça ganha na Espanha por 2-1. Suíça que está no grupo do Brasil é uma seleção muito competitiva, igual a Sérvia, que hoje tem vários jogadores muito bons, Mitrovic, Vlahovic, tem o Tadic, Milinkovic, Savic, é um time muito bom, o próprio Kostic, é um time muito bom. E assim, muita gente olha para esses caras, nunca ganhou Copa, é horrível, nunca ganhou Copa, e não é assim, gente. E não é porque perdeu um jogo aqui, um jogo ali, que a seleção é péssima. Eu não tô querendo vir aqui e falar que a Alemanha é péssima, eu não tô querendo vir aqui e falar que a França acabou, eu não tô aqui para meter o pau na Inglaterra porque caiu na Nations. Mas o que eu quero falar aqui é que o Brasil é muito forte, tão, se não mais forte que essas seleções. É óbvio, a Copa são 7 jogos. Você perdeu um jogo, acontece. O Brasil pode chegar lá e perder nas quartas, perder nas oitavas, perder na semi, perder na fase de grupos que seja. Isso não vai fazer com que o trabalho do Tite seja péssimo. Isso não vai fazer com que os jogadores que estão lá sejam péssimos, que a nossa geração seja péssima. O trabalho do Tite é um trabalho espetacular. A gente vai sentir muita falta dele. E um trabalho, ele não é só resultado. Óbvio, o resultado é muito importante. Resultado que eu digo título, né? Ele é muito importante. Mas olha como é o Brasil, olha como tá o Brasil do Tite.
Pegando alguns números aqui, esses aqui não vão ser do SofaScore, mas se o SofaScore quiser patrocinar também estou aceitando. Esses aqui são do Gol, né? O Gol.com é um site, e fez aqui um levantamento depois do jogo contra a Gana, do Brasil. O Brasil ele tem 75 jogos com 57 vitórias, 13 empates e só 5 derrotas. Sendo dessas 5 derrotas, se eu não estou enganado, só 2 em competições oficiais. O Brasil perde um jogo na Copa América, para a Argentina na final, com um erro do Lodge, e o Brasil perde para a Bélgica na Copa, sendo que os 2 jogos o Brasil jogou bem. Não estou querendo crucificar o Lodge, estou só falando que assim, o Brasil é um time que dificilmente cede chances. O Brasil é um time que tem uma defesa e um ataque sólido. O Brasil tem uma construção de jogo bem feita, o Brasil tem um plano de jogo bem feito, o Brasil tem um técnico muito bom. Talvez um dos melhores, se não o melhor técnico do futebol de seleções. Doa quem doer, o Brasil é, e vai ser, e vai chegar como a melhor, talvez a mais consistente seleção na Copa do Mundo. Isso pode não significar nada, o Brasil perder no primeiro jogo, ok, sei lá, no primeiro jogo não, né? Mas sei lá, na primeira fase, nas oitavas. Mas isso não vai tirar o mérito de todo um trabalho, de 81% de aproveitamento do Tite. 81% de aproveitamento. Então assim, a gente não pode julgar o trabalho do Tite pelo jogo contra a Bélgica, porque o Brasil jogou muito naquele jogo. A gente não pode julgar o trabalho do Tite por ter perdido o título para a Argentina, porque o Brasil não sofreu quase nada naquele jogo, tomou um gol ali do Di Maria e tentou. Então assim, a gente tem que começar a aprender a valorizar a nossa seleção. Não só valorizar, mas ser realista, sabe? Entender onde a gente está. E não simplesmente desmerecer todo mundo porque perde o jogo, porque não entende mais de futebol e não entende que as coisas mudam. E que temos seleções que antigamente não eram tradicionais e hoje são muito boas. A própria Dinamarca hoje é uma seleção que vai incomodar. Senegal é uma seleção que não vou me assustar se passar na fase de grupos, chegar nas oitavas, quartas, talvez ganhar da Inglaterra. Suponho que a Inglaterra passe em primeiro, né? Eu não vou me assustar se Gales passar para as oitavas. Eu não vou me assustar, sei lá, se a gente tiver uma seleção como uma Suíça eliminando alguma grande, Portugal batendo longe. Sim, tem uma camisa, tem tradição, isso realmente pesa, porque a tradição e a camisa ela gera costume, né, de você jogar certa competição, de você chegar em certas situações. Mas não é tudo, futebol é técnica. Se fosse assim, o Brasil nunca teria sido campeão, o Uruguai ganhava todas as Copas. Se fosse assim, a gente não teria novos campeões, tipo a Espanha sendo campeã da Copa. Então assim, até 2010 a Espanha não tinha Copa, né? E agora todo mundo, nossa, super Espanha, Espanha. Quero ver quando o Brasil pegar uma Espanha, uma Alemanha. Eu tô querendo vir mostrar aqui pra vocês que sim, o Brasil é tão forte, se não mais que essas seleções. O que eu falei, um jogo é 50-50, pode perder a Copa do Mundo, é um jogo só. Mas é o que eu falei, gente, se o Brasil é uma seleção mais constante que a gente tem. Desculpa, o Brasil hoje é mais confiável que essas seleções europeias. E é. Ai, mas chegar na Copa é pipoca. E quantos ganham a Copa? Vamos lá, quantos vão ganhar a Copa do Mundo? Um vai ganhar. Os outros 31 pipocaram? Os outros 31 são péssimos. Não vale nada do trabalho deles. Os outros 31 tem que jogar tudo fora. E começar do zero? Não é assim, gente. Me desculpa, não é assim que funciona. O futebol, ele é trabalho a longo prazo. A gente tem vários exemplos de trabalho a longo prazo, tá? Vamos falar aqui uma coisa, então. Então o Klopp tem que ser mandado embora do Liverpool amanhã. Amanhã. Porque assim, tudo bem, ganhou as Copas, ok. Mas as grandes competições que o Liverpool realmente queria, Champions e Premier League, o Liverpool foi visto das duas. E por isso o Liverpool é péssimo, porque perdeu um jogo na Champions. Assim, não perdeu um jogo, mas você entendeu, né? Perdeu a final da Champions. É péssimo, é péssimo. O Klopp é horrível, o Salah pipoqueiro, o Alisson não presta, Van Dijk é horrível, não vale a pena, tem que mandar tudo embora. É assim que tem que ser? Não é, né? Não é. Assim como se esse ano o Real Madrid não ganhar Champions, não tá tudo errado, gente. Acontece. Não dá pra você ganhar todo ano, ainda mais com todo mundo subindo de patamar. Hoje você tem uma Suíça forte, hoje você tem a própria Sérvia forte, hoje você tem Senegal forte, a Holanda, que ganhou hoje também, é um time legal, a própria Argentina vai vir muito bem para essa Copa, Uruguai sempre chega, Portugal tá muito bem, a própria Dinamarca vai vir muito forte. Então assim, vocês vão me desculpar. Falar que o Brasil não passa da fase de grupos, falar que o Brasil, quando pegar uma seleção europeia, acabou, isso aí, ou assim, né, ou você não acompanha o futebol, realmente, ou você só não gosta da seleção brasileira. Isso pode acontecer, tudo bem. Mas não é assim que funciona, certo? Então, eu queria pedir para vocês de novo, né, já comentar aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham do Brasil na Copa, se vocês acham que o Brasil tem grandes chances. Não é à toa que todo mundo, o mundo inteiro tem o Brasil. Põe o Brasil como favorito, as casas de aposta colocam o Brasil como favorito, mas a gente, né, pra gente não, né, não vou querer generalizar, mas
para alguns brasileiros jornalistas, falam, não que o Brasil é péssimo, mas querem tentar o máximo possível jogar o Brasil para baixo e ficar botando o técnico para baixo, porque não gosta, alguma coisa assim, não sei qual que é o problema. E não convoca A ou B, que, gente, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros aqui. Pegar essa convocação de hoje não tem muito o que mudar, certo? Enfim. Queria agradecer primeiramente todo mundo. Terça-feira vai sair o primeiro episódio do 1 da Copa e a gente vai continuar aí durante a semana e vamos postar todas as seleções da Copa até o final dela. Então fiquem ligados que agora a gente vai vir com a programação, certo? Vamos começar. Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço e até a próxima.